Você sabia que existe uma ferramenta, um instrumento que pode jogar ao seu favor? Você sabia que pode ser utilizado como uma arma para mudar a sua realidade, por pior que seja? Se você quer descobrir como você pode utilizar e o que é, fica comigo até o final desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, que todos os dias tem vídeo aqui nesse canal. Se você não me conhece, eu sou Ednei Moçambite e seja bem-vindo ao canal Semente de Vida. Eu quero falar sobre uma ferramenta poderosíssima e que talvez você não faça uso, porque você imagina que Deus é um Deus distante e que não pode te ouvir. Eu quero falar sobre oração, o poder da oração. A oração, gente, ela é poderosa e transformadora de ambientes e de situações, além de pessoas também. E eu quero te falar que é algo tão falado por Deus. Olha só, quer um exemplo? Em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 13. Ele diz: está alguém sofrendo? Você está sofrendo? A orientação é: ore. Tá difícil? A orientação de Tiago 5,13 é: ore. Se você está contente, cante louvores. Louve a Deus. Você vai ver, acho que 13:29, 29:13 de Jeremias. Você vai ver Deus dizendo através do profeta que se você buscar a Ele, você vai encontrá-lo. Você vai vendo que Deus, Ele é um Deus de proximidade. Ele quer que você saiba, entenda que Ele é próximo. Ele é um Deus. Tem até uma mensagem no canal, Deus de perto. Também tem outra, Deus quer ser encontrado. Então Deus, Ele está próximo, Ele quer ter relacionamento com você. E talvez você ainda não entendeu o poder da oração, porque talvez você imagine um Deus distante. Deus está próximo. Deus, Ele é um Deus próximo. Se você passar a ter consciência da presença de Deus na sua vida, talvez você vai começar a fazer uso dessa ferramenta poderosa e transformadora que é a oração. Olha só, se você for para Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, diz assim, olha o que Deus fala na sua palavra. Ele diz: não ande ansioso por coisa alguma, nada. Antes que você ficar ansioso, perturbado, tem gente que vive uma vida tão ansiosa que ela entra num ciclo de crise de ansiedade, ela não dorme, ela começa a perder a saúde mental, inclusive. E aí, para equilibrar, tem que tomar um remedinho. Deus não quer, justamente porque a ansiedade faz mal. Então, antes de você ficar ansioso e sofrer, Ele diz assim, não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, vossas necessidades, petições, as queixas, elas sejam conhecidas perante Deus, através da oração, com súplica e ações de graça. Porque quando você dá graça, você está externando a fé, está dizendo: Deus, eu creio que o Senhor pode ouvir minha oração. Aí no versículo 7 diz que a paz de Deus, lembra que a ansiedade ela pode adoecer a pessoa? Justamente porque perturba, a pessoa está ansiosa, vai adoecendo. A saúde mental vai indo para o saco, a pessoa fica doente. Mas aí quando você faz conhecida perante Deus a sua necessidade através da oração, da súplica, com ações de graça, diz que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, ela guarda o teu coração, a tua mente, porque aqui que adoece, a mente.
Guarda o teu coração e as tuas emoções, teu sentimento em Cristo. Por isso que se você vê uma pessoa que tem um relacionamento próximo com Deus, de oração, ela pode estar passando por dificuldades, aí você vai ver, o que está acontecendo com esse cara, com essa mulher? Está caindo o mundo ao redor dela e ela está em paz. Porque a paz de Deus que excede a compreensão, as pessoas não vão entender. Por quê? Que você, mesmo diante de situação difícil, você vai manter a sua tranquilidade, sua paz. O nome disso é confiança. Confiança em Deus. E as pessoas não vão compreender, porque ela excede, Filipenses 4,7, toda a compreensão humana. Vou te dar mais um exemplo aqui. Salmos 34, olha como Deus é um Deus de perto. Tenha consciência da presença de Deus. Salmo 34, sempre eu cito inclusive esse salmo, eu acho fantástico, eu medito todo dia nele. Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam, ele não só passa. Tem texto que você vai ver que os olhos do Senhor passam por toda a terra, é verdade. Mas os olhos do Senhor passam por toda a terra, nada foge ao seu olhar. Mas sobre os justos, aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, que se tornaram filhos de Deus, diz que ele não passa os olhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam, ou seja, ele faz assim, ó. Ele põe a mãozinha aqui, ó, e descansa os olhos sobre você, sobre o justo. Então os olhos do Senhor repousam sobre o justo. E agora, imagina o que os ouvidos deles fazem. Os ouvidos do Senhor fazem. Eles ficam abertos. Então nesse texto, grava aí a nota, Salmo 34, 15. Medita nela, medita, rumina. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos, atentos ao seu clamor, ou seja, a sua oração. Efésios 3:20, para fechar esse momento da oração, que eu estou falando de oração. Sabe o que diz? Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, como se não fosse infinito, infinitamente mais, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Gente, há um poder transformador quando você eleva a sua voz para Deus na certeza, entendendo que Ele quer te ouvir. Ah, mas Deus não é onisciente, Deus não é onipresente, é onisciente, Ele conhece tudo, mas Deus quer ouvir. Ele quer ouvir a tua necessidade da sua perspectiva. Ele quer ouvir da sua perspectiva. Ele quer que você fale. Quer que você fale. Então, primeiro, para entender a oração, é que precisamos entender que Deus ele é um Deus de proximidade. Ele é próximo e quer te ouvir. Tá? Mas eu queria deixar aqui uma história bem interessante. Isso aqui revela que muitas vezes nós não pedimos porque na verdade nós não cremos. Não cremos que Deus ouve, não cremos que Deus está atento à minha oração, não cremos que Ele é poderoso para nos responder. E aí se você viver assim, sua oração realmente ela vai ser ineficaz, mas pode ser transformadora. No capítulo 12, versículo, na verdade, o capítulo todo aqui vai falando de coisas interessantes, da prisão de Pedro, mas eu quero ler aqui um versículo e comentar a história. Capítulo 12, versículo 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, nesse texto aqui de Atos, a igreja estava expandindo. Jesus já tinha ascendido, tinha tido o Pentecoste, o povo vinha aumentando. Eles, no versículo aqui do 11, no versículo 26 do capítulo 11, você vê que eles ensinavam e estavam discipulando já multidões. E aí Herodes foi e mandou prender Pedro. Perseguiu outros, matou outros, como Tiago, irmão de João, e ele perseguia a igreja. Aí ele prendeu Pedro.
tinha 4 turnos, de 4 guardas, negócio mesmo incrível. Aqui no versículo 11, aqui no versículo 2 diz, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria. Veja bem, aqui é o resultado da oração. A casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Bateu na porta, ao postigo do portão veio uma criada chamada Rude, ver o que era. Reconhecendo a voz de Pedro, ela ficou tão feliz que ela foi, não abriu, ela foi contar para o povo. Olha no 15 o que os irmãos falaram para ela. Disseram, você está louca. Você está louca. Aí ela insistiu, não é Pedro, Pedro está aí, tarará. Aí disse, não, você viu só um fantasma, ele já está morto. O que você viu, garota, foi um fantasma. Então, olha só, a Bíblia diz que Deus enviou, lembra lá no versículo 5, a igreja estava orando por Pedro. Eles estavam em incessante oração e clamou a quem? A Deus, com fé, orado com fé. Oraram com fé. Aí Deus, já bem tarde, se eu não estou enganado, na vigília da meia-noite aqui, Deus mandou um anjo, o anjo do Senhor. Na Bíblia, o anjo do Senhor é o próprio Jesus, no Velho Testamento. Mas aqui diz que era um anjo da parte do Senhor, então não era especificamente o anjo do Senhor que aparece no Velho Testamento. Aí o anjo bate no Pedro. Ei, acorda! Pedro estava cercado por 2 guardas, um em cada lado, ainda tinha os do lado de fora do cárcere, e eles revezavam todo o tempo. Aí, as algemas caíram, Pedro começou a passar um portão, passou o outro, para lá pelo terceiro, o anjo deixou Pedro, e Pedro pensou assim, eu achava que era um sonho, uma visão, mas não é que é verdade mesmo? O anjo chegou batendo nele, olha, veste tua roupa, calça tua sandália, vamos embora. Aí depois de uma certa rua lá, eles se embrearam, o anjo deixou, ele percebendo que não era uma visão, ele foi para a casa dos irmãos lá, Maria, mãe de João Marcos, e aí tem aquele relato que eu contei há pouco. A garota viu, ficou tão feliz, uau, nós oramos, Deus ouviu nossa oração. Mas os principais lá, os irmãos, disseram, não, você está louca. Não, ele está aí, cara. Ele está aí, pessoal. Você está louca. Ela insistiu, disse, então, vamos fazer o seguinte, acho que ele está morto e você viu o fantasma. Foram lá, viram que era Pedro. O que eu quero dizer com isso? Os irmãos oraram, a igreja orou, eles foram, o que a Bíblia fala, constantes, incessantes na oração. A Bíblia diz lá, acho que Filipenses 5,17, orar e se cessar. Você não ora só quando você dobra seu joelho. Você ora quando você entende a consciência da presença de Deus. Então você fala com Ele onde você estiver. Oh meu Deus, me ajuda nisso, Senhor. Me guia aqui. Olha, Senhor, estou nessa situação. Fala comigo, o que eu faço? Isso é oração, gente. É um relacionamento ali, ó. É um relacionamento. Só que muitas vezes não se ora porque não entende que Deus ele é próximo. Outras ora, mas no fundo não crê. Tiago diz que muitas vezes você pede e não recebe. Ou porque pede para maus desígnios, ou porque você é uma pessoa inconstante, né? Como a onda agitada do mar. Então, o Tiago fala muito dessas coisas, inclusive. Diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, você externa a sua fé através de quê? Das suas atitudes, das suas crenças, suas convicções. Então, você ora e não arreda o pé. Você ora e não arreda o pé. Então, gente, eu quero deixar isso aqui porque as pessoas oraram tanto por Pedro, e quando Pedro está lá livre, Deus enviou um anjo para salvar o Pedro. Eles duvidaram que era possível que aquele milagre acontecesse. Então, que a gente não venha a ser assim, incrédulo. Quando você orar, ore na certeza que se Deus quiser, Ele vai fazer. E se Ele não quiser, Ele também não faz. Mas registre no íntimo do seu coração para Deus que você tem convicção e ausência de dúvida que Ele pode fazer sim. Oh meu Deus, eu vou pedir, sei que o Senhor pode, se o Senhor não fizer, glória a Deus. Mas eu sei, quero registrar isso com esse meu coração,
que eu sei que o Senhor sabe que o Senhor pode. Quando Deus vê isso, essa intenção do coração, Ele te responde. E se eu fosse ficar aqui falando histórias que eu vivi em algumas situações dessa, nós íamos ler esse vídeo talvez a tarde toda. Eu tenho muitos exemplos de orações respondidas. Eu tenho exemplos de oração respondida até do meu filho, que na época tinha uns 7 aninhos. Então, Deus ouve a oração, seja de criança, seja de adulto, seja de quem for. Seja de quem for. Há 11 anos atrás, eu era estéril. Pela oração, hoje eu sou pai de 2 garotos. Mas eu falo muita coisa na caminhada da fé. Eu tenho um livro, né? Que saiu pela Editora Brasil, 2 livros na verdade. E poderia ter muitos outros. Mas no corre-corre a gente não fica escrevendo. Mas eu tenho um livro chamado, ele está em e-book, está terminado, está sendo oferecido em algumas lojas, né, como a Amazon, Apple e tantas outras aí. E a caminhada da fé fala de muitos exemplos vividos, de muitas orações respondidas, e o Deus da minha provisão também, de como você consegue viver, sim, pela fé, na dependência de Deus. Muitas orações respondidas. Então, tem o Deus da minha provisão e a caminhada da fé, e estão em e-book. E a oração funciona, gente. A oração, ela é poderosa. Você só precisa entender que Deus, Ele é um Deus de próximo. Eu quero agradecer por você ter ficado comigo aqui até agora. Quero te convidar você a se inscrever no canal se você não é, ativar notificações e comentar o que você achou dessa reflexão. O que você tem a acrescentar, se é isso mesmo, se você tem um pedido de oração, comenta aí, tá? Comenta. E se você se interessa por esse conteúdo, todos os dias tem vídeo. Eu quero agradecer mais uma vez a tua companhia. Um ótimo dia para você. Que Deus abençoe. Valeu.